Estudo Bíblico Lucas 17. Instruções aos discípulos, 17, capítulo 1 a 18, verso 30. Verso 1, escândalos. A palavra grega originalmente designava o alimento colocado na haste de uma armadilha. Veio a significar depois qualquer coisa que faz tropeçar e cair numa armadilha. Verso 2, uma pedra de moinho. Narrativa paralela em Marcos 9:42 diz que é uma pedra girada por um jumento, que indica um moinho maior do que o moinho doméstico. Pequeninos, os filhos de Deus que estão sob seu cuidado, capítulo 10, verso 21. As palavras do Senhor eram extremamente exigentes. Verso 3, repreende-o. É tarefa do cristão lidar diretamente com o irmão que pecou contra ele, Mateus 18:15. Verso 4, 7 vezes no dia, ou seja, não importa quantas vezes ele peque e se arrependa, sempre se deve perdoar. Mateus 18, versos 21 e 22. O número 7 não tinha o propósito de estabelecer uma quantidade de vezes a se perdoar, mas exatamente o oposto. Salmo 119, 164. Cristo quis dizer que o perdão deveria ser concedido indefinidamente. Efésios 4:32, Colossenses 3:13. Verso 5. Aumenta-nos a fé. Os apóstolos se sentiam inadequados diante do alto padrão que Jesus havia estabelecido para eles. Pensavam que seria necessária grande fé para perdoarem assim. Verso 6. Fé como um grão de mostarda. A semente da mostarda era a menor das sementes conhecidas pelos lavradores da Palestina, capítulo 13, verso 19. Cristo enfatizou a vitalidade da fé mais do que a sua quantidade. Esta amoreira. Muitos mestres identificam essa árvore como sendo a amoreira, embora essa mesma palavra da Septuaginta em outros lugares indica o sicômoro. A amoreira, cultivada na Palestina para consumo dos frutos, podia ser encontrada por toda parte. O transplante dessa árvore para o mar parece uma ideia extravagante, mas Jesus estava empenhado em mostrar aos seus discípulos que a fé não conhece impossibilidades. Verso 7, vem já. O significado do texto grego é imediatamente. O ponto central dessa parábola era que o servo não deveria esperar nenhuma recompensa especial por fazer o que era, em primeiro lugar, sua obrigação. Os exigentes padrões que Cristo estabeleceu, versos 1 a 4, podem ter parecido muito altos para os discípulos, mas representavam apenas as tarefas mínimas de um servo de Cristo. Aqueles que obedecem não devem pensar que essa obediência é meritória. Verso 9. Porventura terá de agradecer ao servo? O trabalho de um escravo era aceito como uma coisa lógica. Só aquilo que fosse feito além das obrigações merecia elogio. Verso 11. De caminho para Jerusalém. Lucas retoma a narrativa da última viagem, capítulo 13, verso 22, sobre qual esta parte foi baseada, capítulo 9, versos 51 a 18, verso 30. Pelo meio de Samaria e da Galileia. Lucas não explica a razão para uma rota tão tortuosa, mas uma comparação entre os evangelhos fornece diversas pistas. Parece que se passou algum tempo entre os versos 10 e 11. A ressurreição de Lázaro em Betânia, perto de Jerusalém, João 11, parece encaixar-se nesse período. A passagem de João 11:54 afirma que depois de ressuscitar Lázaro, de modo a evitar as autoridades que procuravam matá-lo, Cristo foi para uma cidade chamada Efraim, situada ao norte de Jerusalém, perto da fronteira com Samaria. Dali ele aparentemente viajou para o norte por Samaria
e pela Galiléia mais uma vez, possivelmente para se juntar a amigos e familiares da Galiléia que iriam a Jerusalém por causa da Páscoa. Dali, ele teria viajado para o sul pela rota convencional que o faria passar por Jericó, capítulo 18, verso 35, no caminho para Jerusalém, capítulo 9, verso 51 e 13, verso 22. Verso 12. 10 leprosos que ficariam de longe. Esses homens eram cerimonialmente impuros e forçados a viverem fora dos vilarejos. Levítico 13, 46, Números 5, versos 2 e 3. Era-lhes exigido legalmente que se manifestassem à distância, e por isso sua comunicação com Cristo deu-se por meio de gritos. Para uma descrição da lepra, ler Levítico 13, verso 2. Verso 13. Compadece-te de nós. Lucas 16, 24, 18, versos 38 e 39, Mateus 9, 27, 15, 22, 17, 15, 20, 31, Marcos 10, 47 e 48. Várias passagens bíblicas mostrando que esse era um apelo comum daqueles que desejavam a cura. Verso 14. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isto é, para serem declarados limpos, Levítico 13, versos 2 e 3, 14, versos 2 a 32. Compare com o caso paralelo em 5, versos 12 a 14. Indo eles, foram purificados. Todos os 10 tiveram fé. Eles só foram curados quando estavam indo aos sacerdotes em obediência à palavra de Jesus. Verso 15. E um deles voltou. A gratidão sempre foi mais difícil de se encontrar do que a fé. Verso 16. E este era samaritano. O fato de Jesus enviar os leprosos para que se mostrassem ao sacerdote sugere que eles eram judeus. O único samaritano desse grupo recebera permissão de se associar a eles quando todos estavam cerimonialmente impuros. E justamente esse samaritano desprezado expressou sua gratidão a Jesus, aquele de quem os judeus piedosos nada esperavam. Versos 18 e 19. Este estrangeiro. Evidentemente, Jesus não viu os samaritanos como superiores ou inferiores aos outros gentios. João 4:4. A tua fé te salvou. Mateus 9, 22, Marcos 5, 34. Verso 20. Quando viria o reino de Deus? Tanto João Batista como Jesus pregaram que o reino de Deus estava próximo. Os fariseus esperavam que, se Jesus fosse o Messias, ele introduziria o seu governo com uma súbita declaração de poder e uma conquista visível do país. Ele tinha um programa diferente em mente e sua resposta cobriu os 2 pontos principais daquele programa. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Seu advento inicial não seria um golpe político ou o resultado de algum movimento visível. O reino seria manifesto pelo governo de Deus no coração dos homens por meio da fé no Salvador. Verso 21, Romanos 14, 17. Esse reino não estava confinado a uma localização geográfica particular e nem era visível aos olhos humanos. Chegaria quietamente, de maneira invisível e sem a pompa e o esplendor comumente associados à chegada de um rei. Jesus não sugeriu que as promessas do Antigo Testamento de um reino terreno estariam anuladas dali em diante. Em vez disso, essa manifestação terrena e visível do reino era algo que ainda estava por acontecer. Apocalipse 20, versos 1 a 6. Verso 21. O reino de Deus está dentro de vós. Um reino não é simplesmente um território nem um sistema de maquinismo governamental. Sua existência básica está na unidade e lealdade do povo. Jesus declarou que o reino de Deus já estava presente e apenas necessitava ser reconhecido. Ele trouxera o reino com ele e estava vivendo no meio deles, isto é, dentro do coração das pessoas. Romanos 14, 17. Traduzir essa expressão por "no meio de vós"
apontaria para a presença do reino na pessoa de Jesus. Verso 22. Virá o tempo. Isso apresenta um breve sermão que tem algumas semelhanças com o sermão de Mateus 24, 25. Desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Os judeus usavam essa frase para indicar a era messiânica. Filho do Homem era um título dado ao Messias em Daniel 7, versos 13 e 14. E não o vereis. Os cristãos anseiam pela vinda de Cristo e pela paz e justiça que ele trará, mas não sabemos quando será a segunda vinda do Messias. Verso 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha, assim como a luz do relâmpago é visível de uma ponta do horizonte à outra, o verdadeiro Messias será evidente a todos os homens quando ele vier estabelecer o seu reino. Ele não se levantará da obscuridade, nem se confinará a uma só localidade. Ela será tão pública que todos saberão. Verso 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas. Esse versículo estabelece sem dúvida que Jesus falava de si mesmo, pois ele discutiu o mesmo tema em capítulo 18, versos 31 a 34. Seus interrogadores não aceitavam o conceito de um Messias sofredor, mas a palavra importa é muito significativa. Indica o propósito soberano de Deus, tal como o capítulo 24, verso 44 indica. Ele olhava para sua iminente morte em Jerusalém como parte de sua missão messiânica, a ser seguida mais tarde pela revelação do poder no seu dia. Verso 24. Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé. O versículo dá a entender que há um ínterim de espera entre as ofensas e o momento definitivo do julgamento. Nos dias do Filho do Homem, a retribuição não seria imediata, mas seria inevitável. Verso 27. Comiam, bebiam, casavam-se. Essas coisas não eram erradas em si mesmas, mas a preocupação das pessoas demonstrava que elas viviam em um plano inteiramente materialista, sem um pensamento para Deus. O juízo do dilúvio apanhou-as despreparadas. Até o dia em que Noé entrou na arca. O momento do juízo coincide com ou é imediatamente subsequente à remoção do servo de Deus. Tanto no caso de Noé como no de Ló, verso 29, o povo de Deus foi retirado do cenário do juízo antes que este ocorresse. Verso 30, assim será. Prosperidade material e segurança aparente prevalecerá no tempo da volta de Cristo. Verso 31, no eirado. O telhado em forma de terraço nas casas orientais, acessível por uma escada externa, era usado às vezes para se dormir no verão. O homem que estivesse lá poderia não ter tempo de entrar na casa e apanhar seus valores. Teria de fugir imediatamente. Um paralelo dessa predição aconteceu no cerco de Jerusalém. De acordo com Eusébio, os cristãos que estavam na cidade abandonaram-na durante uma retirada temporária dos invasores romanos e fugiram para uma vila chamada Pela, onde sobreviveram à destruição da cidade. Ecclesiastical History 3. Verso 34. Um será tomado e deixado o outro. Os versículos 34, 35 e 36 são iguais no significado, mas cada um se refere a uma ocasião diferente. Os homens estão na cama de noite, as mulheres moendo cereais de manhã cedo antes do nascer do sol. E os trabalhadores estão no campo durante o dia. Entende-se uma ação imediata, pois a vinda do Senhor ocorrerá em horários diferentes do dia nos diferentes pontos do globo terrestre. Tomado costuma ser aplicado aos santos, mas pode se referir ao recolhimento dos ofensores para o julgamento. Compare as alusões feitas ao joio, Mateus 13, versos 41 e 42, e a vinha da terra, Apocalipse 14, versos 18 e 19. Verso 37.
Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Quando as pessoas quiseram saber para onde as pessoas seriam levadas, Jesus respondeu com um provérbio. Corpo quer dizer cadáveres, Mateus 24, 28, carcaças. Abutres, a ideia de que as aves representam os santos reunidos ao redor de Cristo é contrária ao sentido desse provérbio. Jesus aparentemente usa esse provérbio popular para ensinar que, do mesmo modo como os cadáveres atraem os abutres, assim os mortos espiritualmente convidam um juízo.